Fala rapaziada do nosso canal Esporte Romário FC. Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos repercutir as notícias que acabaram de sair sobre o nosso Vascão. O time está embalado e a mídia já começa a falar em Libertadores. Antes de soltar o vídeo com as análises e opiniões dos comentaristas, quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like para fortalecer. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. 5 pedacinhos, subindo na tabela, arrumando seu quinhão e agora se manteve, na 8ª colocação com 34 pontos. Pascoal, quero te ouvir sobre esse jogo e sobre a situação lá embaixo do Vitória, que se complica ainda mais, Acho que é difícil a situação do Vitória, mas um Vasco que chega aí a segunda vitória seguida, já 5 jogos sem perder no Brasileiro. O Vasco é um capítulo à parte no Campeonato Brasileiro, se você pegar o que aconteceu na partida, você está vendo aí os melhores momentos do jogo e o senhor mesmo pode tirar sua conclusão em casa. O senhor vai ver o Vitória muito mais presente na área adversária, você vai ver o Vitória finalizando mais e na direção do gol, obrigando o Léo Jardim, que é um baita goleiro, a fazer defesas importantes. E você está vendo aí, esses lances são ainda no primeiro tempo. Vai vendo aí o que o Léo Jardim pegou. Para você ver depois na etapa complementar, o gol marcado pelo Vasco da Gama, sai o placar de 1-0 e o time do Vitória não consegue a recuperação. Aí você vai dizer assim, mas o Vitória fez por merecer um resultado melhor? Eu até acho que sim. Mas aí entra naquilo que disse o treinador do Vasco da Gama depois da partida, O time do Vasco faz o gol e é um time muito amadurecido, Um time que segura bem a bola, que o adversário tem muita dificuldade para criar depois do gol marcado pelo Vasco da Gama. Então, são coisas que a gente vai vendo e vai notando, aí já são imagens da etapa complementar, O time do Vasco está com um perfil muito diferente daquele time do Vasco do ano passado, Aí é o gol, um lance é parecido no gol, uma bola cruzada assim na área e vai sair o gol do João. O time tem uma coisa que me parece que é muito especial para um campeonato de pontos corridos. O time do Vasco tem personalidade. Sim. Pode não ser o melhor time do mundo? Não é o melhor time do mundo. Mas o time do Vasco tem uma chegada, o time do Vasco tem personalidade, tem lances que são importantes e que os jogadores conseguem definir lances importantes. Às vezes falta um pouquinho aqui, falta um pouquinho ali e o time do Vasco acaba inteirando. Aí sai o gol do João. E a partir daí, o time do Vitória, que até queria alguma coisa, não conseguiu. Primeiro tempo do Vitória, segundo tempo do Vasco da Gama, o Vasco consegue a vitória, consegue um triunfo, para falar igual que faz na Bahia, tem que falar, consegue Bahia tem triunfo, Vitória tem vitória, O pessoal se confunde quando vai. O Vasco tem um triunfo importante, o coloca numa página diferente do Campeonato Brasileiro. Todo mundo esperava o Vasco. Olha lá. Esse é um dos últimos lances da partida. O melhor jogador... Agora, eu acho só o seguinte, Mauro, para te ouvir, o Vilzinho também, essa pergunta que está aqui embaixo, talvez ela seja um pouco precipitada, no sentido de que existem 6 times nesse G6 que, por um fator ou para o outro, são sólidos para estar nesse G6, e ainda tem o Internacional com poucos jogos, com 3 jogos a menos agora, Se recuperando. Tem o Galo que venceu o último jogo e tem um elenco mais forte do que o do Vasco. Acho que vai depender muito também do que aconteça em Copa do Brasil. Eu ainda tomaria um certo cuidado para fazer essa afirmação. Ali está como pergunta, eu não afirmaria. Não dá, eu acho que não dá para afirmar, mas enfim, tem outros na frente que estão com campanhas mais sólidas, E já com uma pontuação mais significativa. Mas o Vasco ganhou um jogo que não era para ganhar pelo que jogou. E isso aí conta, entendeu? Buscar 3 pontos. O melhor jogador, vamos dizer que foi o João Vitor, porque fez o gol tal. Segundo melhor, Léo Jardim. Então o goleiro pegou. O Léo Jardim foi melhor. Foi melhor ainda, Ele pegou pra caramba. Ele pegou muito. Então, assim, mas é isso que precisa, e fora de casa, gente? E fora de casa. O Vitória tá uma maravilha? Não tá não. Tá todo mundo que está podendo tem que ganhar do Vitória mesmo lá. Mas não é fácil. E o Vasco, assim, A gente tá vendo, o Pascoal falou, olha esses lances aí, mesmo quem não acompanhou o jogo todo,
eu posso te dizer que o Vitória fez 21 chutes a gol contra 9 do Vasco. Mas quem ganhou? Quem levou os 3 pontos? Quem pôs a bolinha lá que o Pascoal gosta de falar lá naquele retângulo? Foi o Vasco, e isso conta. Agora, o técnico já falou em entrevistas anteriores que o Vasco já poderia estar mais acima se tivesse aproveitado alguns jogos em que ele perdeu que não precisava. Que não deveria, melhor dizendo. Isso aí, ele já foi bem claro nisso. Mas isso já passou. Agora, de repente, está ganhando jogos onde o empate é que seria natural. Não sei. O Zinho, não sei se no avião tinha esse jogo passando lá. Você viu os melhores momentos, Zinho? Ele voltou depois, não foi da rodada, Zinho? Ou foi antes? Não. Na verdade, até mandar um beijo para minhas netinhas, minha sobrinha netinha, a Mia Chloe, está nos assistindo lá dos Estados Unidos. Eu estava no futebol da bola oval, eu estava lá. E voltei aqui para o futebol da bola redonda. E eu posso te afirmar uma coisa, Dani. Uma coisa eu posso te afirmar, da pergunta que estava aí, né? Da briga na Libertadores? 25ª rodada? É a 25ª rodada. É a 25ª. Ainda faltam 13. Eu não vou me meter nisso, não. Eu posso te afirmar Debati o Z4, disso ele tá livre. Me surpreende. É um time com limitações, porque as contratações do Vasco, vamos lá, as contratações estão jogando? Não. Foram aproveitadas, que a gente até falou, o Coutinho chegou, agora o Vasco outro patamar. Mas os caras mesmo que foram contratados não estão jogando, não. O Hugo tá, o volante, e muito bem. Né? Tá jogando muito bem. Então, assim, o que eu afirmo é que o Vasco da Gama, com o treinador da casa, que essa é a grande contratação do Vasco, o treinador do Vasco montou, organizou o time, que sofre, que toma sufoco do Vitória, que está na zona de rebaixamento, e ganha o jogo. Porque essa sustentação defensiva que ele deu para o time, essa organização tática da equipe, possibilita o Vasco sofrer e ganhar jogos. O Vasco ganhou do Atlético Paranaense, os jogos aí do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, taco a taco o jogo difícil, duro, mas é o time bem montado pelo treinador, que é a grande revelação, por isso que ele está brigando aí para ser o melhor treinador do campeonato, o Paiva. Ele é o grande responsável dessa ascensão do Vasco e que aí me faz afirmar que o Vasco não cai mais. Olha, nem atingiu a pontuação que dá essa matematicamente, fala assim, o Vasco está fora, não cai mais. Mas do jeito que joga, resiliente como é, o time firme defensivamente, time que acredita, que briga todo o tempo, que tem suas limitações, mas vai lá, consegue, com um centroavante que faz gol, com um meia que... O Payet há pouco tempo estava, no jogo passado, a torcida do Vasco até ensaiou uma vaiazinha para ele, hein? Sim. Mas você vê aí quase o gol que ele faz do meio campo, ele que bate escanteio pro gol do João, né? Do zagueiro. Então, assim, é um Vasco que eu posso te afirmar que para mim não cai e, mantendo esse nível, já pega até uma Sul-Americana. Acho que a Libertadores não é o grande favorito, não. Não é o grande favorito, mas com o treinador que tem e com esse encaixe que ele deu, é um Vasco que dá orgulho aí, ou pelo menos dá um alívio para o seu torcedor. Aí tem que ver se o G6 vira G7, tem algumas variáveis, né, que podem fazer com que o Vasco belisque essa vaga, mas o fato é que a campanha do Paiva é muito sólida, né, ele consegue achar uma cara para esse time, o Vasco tem um jogo a menos, como diz o presidente, o Mauro Naves. Duas contratações vão chegar agora, porque você sabe que até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. 19h35. Até acerte o seu relógio. Vários clubes ainda estão correndo atrás, né? O Flamengo quer um cara, o Corinthians quer outro, o Corinthians está querendo também gente. São Paulo está trazendo São dois. Paulo está trazendo, o Vasco está trazendo dois. E até hoje, tem que escrever até as 23 horas e 59 minutos. Mas acho que o Vasco vai conseguir e tal. Está trazendo um cara que é suíço e o outro também é de fora. Mas enfim, um é volante, o outro é zagueiro.
vai se reforçar, a ver. Essa semana a gente vai ter tempo para isso, sabe? Porque Vai amanhã. se essas negociações se concretizarem, a gente vai trazer aqui perfil, quem é quem se reforçou melhor. Olha aí as coisas melhorando do nosso lado nessa data FIFA. Duelo de reforços. O Zinho pediu, já estamos preparando para amanhã. Ô, Zinho, eu quero saber o que... E o Vascão tá vivendo o seu melhor momento na temporada. O Cruz Maltino divulgou os bastidores da partida contra o Vitória, com destaque para a união do time. Cadê? Só vamos começar a pensar grande, pensar que a gente pode. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós lutamos. Por quê? Porque nós corremos, buscamos. Então a gente merece mais. É merecimento. O Ryan e o Leandrinho, a seleção sub-20, convocados. Por quê? Porque merece. Por quê? Porque tá trabalhando. O Léo também estava na seleção há pouco tempo. Tá lá, por quê? Porque mereceu. Que bom momento vive o Vasco. O Pedrosa lembrou aqui, desde 2017 o Vasco não vive esse momento no Campeonato Brasileiro. Mas olha só, Pedrosa, eu quero saber qual é o balanço dessa janela do Vasco. Olha, Fernanda, o Vasco da Gama acabou contratando aí o Maxime Domingues, né, que é um meia que veio do Gil Vicente de Portugal, 4 anos de contrato, no último dia da janela. E no último dia também tinha uma negociação muito encaminhada, praticamente acertada, com o Ian Galinovic, que era um jogador do New Old Boys, e esse atleta acabou não vindo por conta da falta de documentação. O New Old Boys alega que foi culpa do Vasco, o Vasco alega que foi culpa do New Old Boys, mas o importante, no final dessas contas, é que ele não veio. E aí o Vasco foi para o final dessa janela sem reforço no setor defensivo. Eu acho que é um erro grave. A gente teve 2 semanas aí de 2 meses de janela e o Vasco não conseguiu contratar um defensor pro setor defensivo, e aí a gente sabe que o Vasco tem essa carência dentro do elenco, mas eu tô longe de achar que é uma tragédia como muita gente está achando. Eu acho que, repito, erro grave. Se você for olhar a janela do Vasco, Jean David é um bom jogador. O Coutinho ainda nem jogou, então não dá pra gente saber ainda definir alguma coisa. Aí, Alex Teixeira e Souza, outra parte. Emerson Rodrigues, mal ou bem tá jogando. Ok, a janela de entrada não foi tão boa, mas pensa só na janela de saídas. O Vasco conseguiu se livrar de Praxedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, Eric Marcos, jogadores que tinham alto salário e que oneravam a folha salarial do Vasco e que foi uma contratação da diretoria passada. Além disso, o Vasco não está mais na lama. Se o Vasco estivesse na lama, como esteve, por exemplo, no ano passado, aí é essa situação de desespero. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Se você for olhar a história do Vasco nessa temporada, é história de tragédia. O Pedrinho assume num 6-1 ali por Flamengo, com Álvaro Pacheco, com um elenco recheado de problemas, com transfer ban para ser assumido, com valores que toda hora chegavam e o Pedrinho se assustava. Questão de luva do jogador, do nada, ó, notificação, tá devendo luva. Por exemplo, o Ryan. O John Texton tentou contratar o Ryan, ofereceu inclusive 10 milhões de dólares, mais jogos no Engenhão, mais tudo que a família do garoto tinha pedido para o grupo Eagle, no caso, não para o Botafogo. E o Vasco negou, porque sabia que o Ryan ia ser importante na temporada. O que aconteceu depois? O Adson se machucou e o Ryan fez gol e deu assistência. Então, se você for parar para pensar no time inteiro, Lucas Piton e Léo Jardim assediados o tempo inteiro nessa janela. O Vasco foi lá e colocou tudo em dia para poder ficar com esses jogadores. Janela de transferências não é só a entrada. Janela de transferências é também o que você perde. E se você for parar para pensar, repito, erro grave, tá? Não ter trazido zagueiro da diretoria. Mas a janela do Vasco não é uma tragédia, porque o Vasco saiu da lama num contexto muito difícil que o Pedrinho assumiu o Vasco da Gama e hoje, como a gente citou aqui, vive seu melhor momento da temporada. Os que saem não deixam uma perda esportiva para o Vasco, mas um alívio na folha salarial, Exato. que isso aí é impagável. Você falou aí do balanço do mais, tá aí o balanço do Pedrosa em relação a essa janela. Amanhã eu quero saber mais sobre esse Como é o nome dele? Maxime Domingues. Chiquérrimo, hein, Benê? Meio campo, nome de craque. Tenho até já a imagem dele pra você falar dele amanhã. E é isso, galera. O Vasco segue firme na busca por uma vaga na Libertadores. E a mídia não para de comentar sobre essa ascensão incrível. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização do nosso gigante da colina. E claro, confira os links dos nossos parceiros na descrição. Valeu por acompanhar mais um vídeo e até a próxima!